But my hand was made strong by the hand of the Almighty. Olá, eu sou o Paulo Henrique, o Paulo Tipão, professor de História, e esse aqui é mais um vídeo da série Historinhas do Tipão. E a gente vai continuar falando de Revolução do Haiti, mas o foco nesse vídeo é falar de cada grupo social, cada interesse de cada grupo social e como eles interferem na parte factual, na parte ali, vamos dizer, política nesse sentido factual ali dos acontecimentos da Revolução Francesa, da Revolução do Haiti e também vamos falar um pouco da Revolução Francesa porque acontecem simultaneamente e eles causam consequências. Uma revolução causa consequência na outra, né? Não é só a Revolução Francesa que influencia a Revolução do Haiti, os acontecimentos da Revolução do Haiti também geram pressões nas elites, nos grupos políticos e também causam consequências lá na Revolução Francesa, conforme a gente vai falar. Então, como a gente está falando aqui de duas revoluções, revolução, gente, é uma série de reviravoltas. Então, são muitos, como é que eu vou dizer, muitos detalhes. Então, eu prefiro iniciar, que nem eu fiz no último vídeo, falando daquilo que é o principal, né? Destaquei aqui 3 fatores mais importantes para serem destacados, né, nesse vídeo sobre a Revolução do Haiti, um pouco de Revolução Francesa. Que aí, se eu esquecer algum detalhe, sempre acabo esquecendo muita coisa. Aí, pelo menos, não é o principal que eu estou querendo aqui falar com vocês. Então, vamos lá. O primeiro fator, eu falei no último vídeo com vocês que eu me baseio para falar na Revolução do Haiti, né, no livro Os Jacobinos Negros, do Cyril James, além de reportagens, né, reportagem para a BBC, na qual contribuíram ali professores de história, né, Alexandre Marcuse, Paulo Nicole Ramírez, né, mas eu me baseio principalmente no livro Jacobinos Negros, do Cyril James. Como eu expliquei para vocês, o Cyril, ele teve contato com o marxismo e lá no primeiro vídeo mesmo, né, eu falei da preocupação do marxismo em destacar a importância dos fatores econômicos, do modo de produção, a influência que ele possui nas demais questões da sociedade, da realidade humana, em contraponto a uma historiografia que entende a questão política, né, institucional, as elites, como o fator que desencadeia, que domina as demais áreas, né? E o marxismo é um contraponto a essa historiografia tradicional, que acha que a história se resume às elites. E eu destaquei esse ponto me baseando nos livros do Ciro Flammarion Cardoso, do Ronaldo Vanfas, né, Domínios da História, e também me baseando na escrita da história do Peter Burke. E no vídeo passado, isso no primeiro vídeo, no vídeo passado, eu destaquei para vocês que na introdução, né, no prefácio do Jacobinos Negros, o Cyril fala do seu contato, do seu aprendizado com o marxismo, da influência que o marxismo tem na obra dele, e também faz um breve histórico desses dois modelos de história, né? E se propõe, inclusive, a conjugá-los. Falar um pouco da questão factual, dos acontecimentos ligados ali às elites, e de fato, a obra dele, nesse sentido, ele parte também para um lado mais factual, vai falando ali de datas e nomes, né, as reviravoltas políticas, e, ao mesmo tempo, tendo como referência e explicando que a origem, né, desses acontecimentos, o que dá coerência a esses acontecimentos, é o fato deles serem fruto de uma influência das necessidades de se manter o modo de produção, o sistema de produção, nesse caso escravista, e como o sistema de produção, as necessidades materiais de existência de cada grupo social vai se refletindo nas opções políticas que cada grupo faz.
né? Porque no prefácio do livro ele justamente se propõe a conjugar esses dois modelos de historiografia, né? E por isso é que eu falo para vocês, acompanhar essa parte factual, essa parte mais factual do livro da Revolução do Haiti, da Revolução Francesa, até por serem revoluções, pode confundir bastante, porque para vocês terem ideia, o Toussaint Louverture, líder do grupo ali dos negros que recém-libertos, que se revoltaram, ele é apontado como um dos líderes que é mais coerente, mais fiel à proposta política dele, que é de liberdade a todos os negros. E mesmo Toussaint Louverture, quando começa ali o movimento revolucionário, o domínio da França já não é tão certo no Haiti, ele serve sob o comando do exército espanhol, que colonizava a outra metade da ilha, né? O Haiti fica na ilha espanhola. Do lado ocidental da ilha fica o Haiti, que na época era São Domingos. Do lado oriental ficava a São Domingos espanhola. Entendem? Então, a ilha era dividida pelo Haiti, pelo São Domingos francês e pelo Santo Domingo espanhol. E o Toussaint serviu, então, sob o comando dos espanhóis, do exército espanhol. E o Toussaint teve sob seu comando, junto com suas tropas de negros recém-libertos, ele teve sob seu comando soldados brancos franceses. Por que isso acontece? Porque soldados brancos franceses, desertores, né, soldados brancos realistas, mas que desertaram do exército real, eles, ao invés de servir no exército espanhol, eles preferiram servir sob o comando de um líder negro, de um conjunto, de um exército ali que estava se formando de negros recém-libertos, mas que estavam sob julgo francês, na esperança, né, esses soldados brancos franceses, de recuperar a influência sobre esses negros recém-libertos e, a partir de determinado momento, passar a comandá-los para seus próprios fins. O Toussaint Louverture, por sua vez, já que eles eram soldados profissionais, aprendeu mais da arte militar. Ele serviu sob o comando do exército espanhol para aprender sobre a arte militar. Aceitou sob seu comando esses soldados brancos franceses para conhecimento da arte militar, da disciplina militar, para que esses soldados brancos franceses ajudassem a treinar o seu exército, que até então não conheciam praticamente nada da arte militar, da disciplina militar, da ciência militar. Então eles aceitaram esses soldados brancos franceses para treinar o exército e formaram um Estado maior, uma organização do seu exército. Mas veja como isso é controverso, óbvio. A metrópole era a França e eles eram soldados brancos franceses. A ponto, não só eu ou você que acompanha essas reviravoltas, essas incoerências, ficar confuso. Quem participou, né, os soldados negros ex-libertos, quando esses soldados brancos franceses chegam ao acampamento para se juntar à luta com os negros recém-libertos do domínio francês, esses soldados negros recém-libertos do domínio francês, óbvio, claro, tiveram dificuldade de acreditar que os recém-chegados soldados brancos franceses eram aliados, porque isso é controverso. Mas isso se explica por outros interesses que não eram os coloniais ou os interesses da cor de pele, né? Os interesses, a questão da raça. Né? É controverso. Isso eu estou falando do exemplo do Toussaint, que é um dos líderes apontados aqui pelo Cyril James como um dos mais coerentes em relação aos seus princípios, aos seus propósitos políticos, mas que teve que servir sob o comando do exército espanhol, que aceitou soldados brancos franceses sob seu comando, porque precisava disso para conquistar os seus propósitos, que nunca deixaram de ser a liberdade dos negros. Ele, a partir de determinado momento, tomou para si essa luta, essa convicção, mas precisava do conhecimento tanto
que o serviço militar sob domínio espanhol prestou, como a experiência desses soldados brancos franceses para ajudar na organização do seu exército. E isso o Toussaint, um dos mais coerentes, um dos mais fiéis à sua proposta de liberdade dos negros, né? Mas o Cyril James fala que a Ação Domingos francesa, que se libertou depois com a Revolução e se tornou Haiti, ela se organizava a partir de dois fatores: o sistema de produção escravista, o modo de produção, a propriedade e as necessidades desse fator, ou seja, do modo de produção, as necessidades, as questões assim, as condições materiais de existência e de manutenção da propriedade, do modo de produção escravista. E de outro lado, sendo esse o fator principal, a propriedade, o modo de produção, e o outro fator secundário, mas longe de ser importante, a questão racial, a cor da pele. Então ele cita alguns grupos sociais brancos, né? Os latifundiários da colônia, os fazendeiros da colônia brancos, latifundiários, a burocracia real na colônia, que eram os representantes, o governador e o intendente eram os chefes, havia a milícia, havia o corpo de funcionários de Estado que estavam ali na colônia para garantir, para ser a autoridade em nome do rei e para garantir que os privilégios da burguesia marítima fossem garantidos, para pegar a taxa em cima da produção que os latifundiários faziam, né? Esses funcionários de Estado, governador, intendente, os demais funcionários de Estado, brancos, vindos da França, brancos franceses. Além desses, né, latifundiários e burocratas reais franceses, a burocracia, o sistema de Estado na colônia, franceses, brancos também, existiam os brancos pobres. Quem eram os brancos pobres? Nas fazendas, eles eram os administradores e os capatazes, né, que a partir de determinado momento a fazenda começa a gerar dinheiro. Os latifundiários querem mais esse mandar de São Domingos para viver na França a partir da riqueza que geraram nas fazendas. Deixa um administrador, capataz ali tomando conta da fazenda, é o suficiente, e eles iam para a França, se casavam com alguém da nobreza da França e viviam do luxo da corte francesa, da aristocracia francesa. Então eles não ficavam ali na colônia. Quem ficava na colônia, muitas vezes administrando a fazenda? Algum administrador, os capatazes, né, o chefe das turmas de capatazes, que controlavam a fazenda, administravam a fazenda na ausência dos senhores, dos fazendeiros, dos latifundiários. Esses aí, administradores, capatazes, pertenciam a esse grupo dos brancos pobres, junto com merceeiros, pequenos advogados, notários, escriturários, que também são do grupo dos brancos pobres, mas que ficavam nas cidades. Entende? Então tem o grupo dos brancos ricos da colônia, que eram os latifundiários, os brancos pobres, administradores, capatazes, funcionários dos latifundiários nas fazendas, e nas cidades os merceeiros, pequenos advogados, notários, escriturários, nas cidades também o grupo dos brancos pobres. E a burocracia real, os funcionários de Estado, brancos franceses, que representavam a autoridade do rei e taxavam a produção dos latifundiários, que é garantir a parte da burguesia marítima. Estão entendendo? E nas cidades, é que eu esqueci, né, na parte dos brancos ricos, os brancos ricos na fazenda são os latifundiários, nas cidades eram os grandes comerciantes, os grandes advogados. Vou adiantar aqui, né, da planície do norte, onde ficava o porto de Le Cap, o principal centro econômico da cidade, esses aí grandes comerciantes da burguesia marítima, né, grandes advogados ligados à burguesia marítima da França, da metrópole,
e que estavam ali para garantir também os interesses dessa grande burguesia na colônia. Esses aí também brancos ricos, só que nas cidades. Entendeu? Então, esses três grupos, brancos ricos, latifundiários, grandes comerciantes, grandes advogados, brancos pobres, capatazes, administradores das fazendas, merceeiros, pequenos advogados, notários, escriturários, brancos pobres. E a burocracia real, brancos vindos da França, que exerciam a autoridade do rei e confiscavam, taxavam a produção dos grandes latifundiários. Esses aí todos brancos, cada um com seus interesses todos brancos. A princípio, todos têm preconceito contra o grupo, um outro grupo que eu vou falar aqui com vocês, dos mestiços, que eram filhos aí de brancos e negros, eram os mestiços, que sofriam muito preconceito pela cor da pele, que não era o mesmo tom da pele de um nativo africano, que eram os que sofriam mais preconceito, mas não eram brancos iguais aos latifundiários, aos burocratas franceses, ou mesmo aos brancos pobres. Então, nesse sentido da raça, os latifundiários, os grandes comerciantes, os grandes advogados, os burocratas vindos da França, europeus vindos da França, ou mesmo os brancos pobres, capatazes de fazenda, ou das cidades, os merceeiros, pequenos advogados, todos esses que têm a pele branca, independente de serem ricos ou pobres, estavam unidos no preconceito contra mestiços, que não tinham a pele branca, mas também não tinham o tom de pele tão negro quanto os escravos. Todos esses estavam unidos no preconceito contra os mestiços e principalmente contra os negros, nativos da África. Até certo ponto. Se eu estou falando desses meandros, dessas questões, né, controversas aqui, que soldados brancos franceses chegaram a servir sob o comando do líder negro, até certo ponto, os brancos estavam unidos no preconceito contra mestiços e contra os negros nativos. A menos que o fator principal, qual é o fator principal que eu acabei de falar e que o Cyril explica no livro? A menos que a propriedade, que o modo de produção, que as condições materiais de manutenção do modo de produção e da geração de riqueza estejam correndo risco. Ou que seja preciso deixar o preconceito racial de lado para garantir maiores vantagens na geração de riqueza. Então, enquanto é necessário proteger o modo de produção, a geração de riqueza, ou conquistar maiores vantagens, eles deixam o preconceito de lado e aí os brancos fazem aliança com os mestiços, fazem alianças com a liderança negra, se for o caso, mas esperando o momento de garantir essas vantagens econômicas, aí o preconceito racial volta. O Cyril James até tem um momento que ele explica, é triste, né? Mas é por esse meio que a sociedade acaba progredindo, quando há vantagem econômica. Então esse é o primeiro fator aqui importante que eu quero falar. A primazia, o fato do modo de produção e das necessidades que o modo de produção e da geração de riqueza possuem como fator principal em relação às demais questões da vida social, incluindo o preconceito racial, imagine, por mais incrível que pareça, né, com preconceito em determinados momentos ele se manifestar de forma até violenta, mas como questão secundária, e ele retrocede de forma assim, impressionante quando se trata de priorizar as vantagens econômicas. Então essa é a primeira questão que eu destaco aqui, muito importante, né? O fato das questões econômicas serem fator principal em relação às demais questões políticas, incluindo o preconceito racial. É o primeiro fator. Segundo fator, como eu relaciono aqui a Revolução do Haiti à Revolução Francesa, lá na Revolução Francesa estava tendo uma crise econômica. Eu vou tentar resumir aqui. Foram reunidos os Estados Gerais. O que eram os Estados Gerais? Era uma reunião de cada estamento, até então a sociedade ainda era dividida em estamentos, para lidar com a crise.
Então o rei era convocado, reuniam-se os estados gerais. Quais eram? Eram 3 estados. O primeiro estado era o clero, o segundo estado a nobreza, a aristocracia, e o terceiro estado era a burguesia e os plebeus, o povão. Entendeu? E como é que era a organização dos 3 estados? Eles votavam por estado, então não era pelo número da população que cada estado possuía. Então o clero possuía alguns ali cerca de 100 mil membros, mas contava um voto. A nobreza tinha ali uns 300 mil membros, contava um voto. E o terceiro estado, que tinha a burguesia, que liderou a Revolução, e as massas, né, que foram responsáveis pelo lado mais radical da Revolução, mas a burguesia que saiu vitoriosa, né, e depois passa a explorar as massas, né, como a gente bem sabe, esse grupo tinha umas cerca de uns 20 milhões de membros, e contava como um voto. Então tinha um grupo muito maior de integrantes, o terceiro estado. Mas o voto valia a mesma coisa que o primeiro e segundo estado. O primeiro e segundo estado, clero e nobreza, possuíam vantagens políticas, possuíam privilégios políticos, participação política, né? Mais prestígio junto ao rei. Então eles votavam juntos. Então não adiantava o terceiro estado ter um número muito maior de integrantes. Porque e essa era uma queixa da burguesia. Era ser desprivilegiada politicamente quando eram os negócios da burguesia, inclusive a exploração das colônias, que geravam riqueza para a metrópole. Então o clero e a nobreza, juntamente com o rei, se beneficiavam da riqueza gerada pela burguesia. O clero e a nobreza tinham prestígio político, participação política, votavam juntos e obtinham vantagens políticas. E o terceiro estado, incluindo a burguesia, que financiava e que eles tinham consciência disso, que eles eram o motivo da prosperidade do país, né, com os negócios que eles administravam, não tinham prestígio político. Então, é a burguesia que, diante dessa crise financeira, da má administração feita pela burocracia real da metrópole, dos privilégios, que na visão deles, né, os privilégios injustos da nobreza e do clero, se revolta e dá o pontapé na Revolução Francesa. A burguesia, ela sai vitoriosa. As massas de Paris possuem um papel fundamental na radicalização do movimento. Mas quando a burguesia coloca o rei, a nobreza e o clero de lado para escanteio, isso já é uma revolução. Eu vou falar para vocês aqui mais ou menos o que é o conceito de revolução. É quando uma classe substitui outra classe no poder. Um grupo social substitui outro grupo social no poder. E a partir do momento que esse novo grupo social, está nessa nova posição, ou seja, estar no poder, chega ao poder, ele promove mudanças para manter o seu poder. Isso é o conceito de revolução. Quando a burguesia coloca o rei, a nobreza e o clero de lado e toma o poder, isso já é revolução. E ela promove mudanças para manter o seu poder. Qual é o principal interesse dela? Se livrar da interferência do rei, da burocracia real, que também é da metrópole, nos seus negócios. Ela quer se assenhorar dos seus negócios. Ela quer ter não só o retorno econômico, ela quer ter maior controle econômico dos seus negócios, sem a interferência do rei, sem a interferência da nobreza e do clero, que só sabem lucrar e ainda tem o prestígio político que a burguesia não tem. A burguesia, quando coloca o rei, o clero e a nobreza de lado, ela toma o Estado e passa ela
a exercer o domínio político. Não só o domínio econômico, não só a razão da prosperidade econômica da metrópole, mas passa a ter prestígio político, porque, como eu expliquei, até então ela fazia parte do terceiro estado, ela possuía poder econômico, mas ela dividia o terceiro estado, a burguesia era integrante do terceiro estado, junto com o povão, junto com as massas de Paris. Ok? Então, vocês entenderam o que é o terceiro estado, o interesse da burguesia. Quando o que ocorre? Qual é o interesse da reunião dos Estados Gerais e da formação da Assembleia Constituinte, dentro desse interesse da burguesia? Limitar o poder do rei. Né? Votar uma Constituição que o rei deveria seguir. O rei não quer abrir mão do caráter absolutismo do governo, ou seja, ele é o juiz, ele é o legislador, ele executa. Ele concentra os três poderes que a gente conhece hoje, judiciário, legislativo e executivo, o rei concentrava, e por isso chamado de rei absolutista. O Luís XIV, que governou antes do Luís XVI, na época da Revolução, o Luís XIV é visto como grande modelo de monarca absolutista. Luís XIV declarou: o Estado sou eu. Porque no modelo absolutista o rei concentrava os três poderes: legislativo, judiciário, executivo. Então ele disse: o Estado sou eu. Essa é a ideia do absolutismo. A burguesia queria limitar o poder do rei a uma Constituição votada pelos membros da burguesia, numa Assembleia o quê? Constituinte. Agora o rei não é mais absolutista, ele vai ter que seguir uma Constituição. Ok? O rei tenta intimidar a Assembleia Constituinte. Tenta intimidar o terceiro estado, do qual fazia parte a burguesia e as massas de Paris. Qual é a reação das massas de Paris? E esse é o segundo fator. É essa questão do segundo fator que eu quero destacar como mais importante, mas já estou explicando bastante aqui da Revolução Francesa. Como reação a essa tentativa de intimidação do rei, as massas de Paris, existia a Bastilha, que era uma fortaleza medieval, e servia como prisão para os inimigos do rei. As massas de Paris, o povão, tomam a Bastilha. É conhecido como Tomada de Bastilha, a queda da Bastilha, 14 de julho de 1789, que é a data oficial da Revolução Francesa. E isso é um choque, é um golpe, é um símbolo da força das massas e um golpe contra um símbolo do poder real. É ali que ficavam os prisioneiros, os inimigos do rei. O que isso gera? Intimidação no rei, na corte, na nobreza, no clero, naqueles que até então eram aliados ao rei. Mas não só ao rei, não só os realistas, Quando fala aqui realistas, os aliados ao rei. Não só intimida os realistas, intimida a burguesia. E aí, explicando o segundo fator, mas para ser coerente, falando do primeiro fator que eu falei. Mas por que intimida a burguesia? A burguesia não está querendo derrubar o rei? Mas a burguesia e o rei, a aristocracia e o clero, a burguesia não tinha poder político, mas lucrava economicamente, explorava a escravidão, o comércio nas colônias. A escravidão e o comércio de escravos financiavam o poder econômico da burguesia. Foi a partir da escravidão, do lucro com o comércio de escravos, que a burguesia conseguiu poder econômico para pressionar e buscar as mudanças e tentar se livrar da interferência do rei. Vocês estão entendendo? Então, até então, a burguesia está se degladiando, ela está combatendo o poder real, mas ela, quando se trata de controlar as massas, ela está muito mais próxima do rei do que das massas. Ou qual é a conjuntura que nós vivemos? Tem sempre especificidades históricas, não é tudo a mesma coisa, só para não falar que estou cometendo anacronismo,
Mas vejamos, a burguesia, nós vivemos o quê? Numa sociedade igualitária? A burguesia está no poder, né? Se você pensar assim entre o absolutismo e uma conjuntura econômica onde a burguesia está no poder, nós vivemos numa sociedade igualitária com a burguesia no poder? Então, quando a burguesia explorava as massas, a burguesia explorava os escravos, a burguesia lucrava com o tráfico negreiro, tanto quanto o rei. Então, qual é o interesse da burguesia? O rei quer manter a posição dele, por isso está ali se degladiando com a burguesia. Para manter, o rei até então, o rei estava ali no auge, estava ali no topo. Ele quer manter a situação, ou adquirir ainda mais poder. Para esse povo não quer de mais poder. A burguesia, ela só quer se livrar da interferência do rei. Ela não quer deixar de explorar as massas, ou o tráfico negreiro. As massas de Paris, quando derrubam a Bastilha, é que intimidam não só o rei, mas também a burguesia. Vocês entendem? Então a burguesia, ela, em determinados momentos, ao invés dela aniquilar de vez os realistas, aniquilar de vez o rei, os aliados do rei, ela evita de se livrar de vez desses inimigos, os realistas, porque se ela os elimina e as massas demonstram o poder, o radicalismo que estão demonstrando, que demonstraram derrubando a Bastilha, quem é que vai se aliar à burguesia contra as massas? Então, por um lado, as massas elas ajudam a burguesia combatendo o rei, mas a burguesia não quer eliminar de vez o rei a princípio, ou os aliados do rei, porque se ela os elimina, elas deixam de ter um outro grupo da sociedade que tem medo das massas tanto quanto a burguesia. Quem é que vai auxiliar, então, a burguesia na contenção das massas, a conter as massas? E a manter, e aí eu vou falar uma palavra que não é estranha para vocês nos dias de hoje. Quem é que vai ajudar a manter a ordem? E aí o problema já não é já não é tanto o rei ou a nobreza ou o clero, que a essa altura são os que menos intimidam a burguesia. É o medo das massas, do radicalismo. Então, a gente está querendo se livrar da interferência real, mas vamos segurar um pouco, porque a gente também tem que manter a ordem e saber controlar depois a população. Para quê? Para fazer o que eles já faziam. Explorar a população, o povão, e que essa classe, ao longo dos anos, dos séculos, continua fazendo. Que é explorar os mais humildes. Se livrar da tirania do rei, da interferência do rei, era o único interesse da burguesia. Agora, quando se trata da tirania em relação às massas, em relação aos escravos, em relação ao que era o tráfico negreiro, que era o que gerava o lucro, a base econômica do desenvolvimento econômico da burguesia, essa tirania eles preferem nem falar, entendeu? Então eles formam uma assembleia constituinte, falando de liberdade, igualdade, fraternidade, que era o lema da Revolução Francesa, a liberdade de comércio, liberdade em relação à interferência do rei nos negócios, criticando a má administração da nobreza, da burocracia real, né, dos funcionários de Estado do rei, os abusos da nobreza, do clero, denunciando essa tirania. Que aí eles se assenhoram, não só se livram da interferência nos negócios, mas tomam o Estado, passam a ter prestígio político, poder político, maior decisão política. Mas quando se fala da tirania mesmo, que é o sequestro, né, o Cyril fala, o poder da burguesia, né, ele se fundou na devastação do continente africano, na dizimação de um povo, né, na exploração de um povo. Essa tirania, eles não têm o interesse de mudar, eles preferem nem falar. É aí que estão as reviravoltas de uma revolução, né? E é o segundo fator principal aqui que eu quero tratar. São as massas de Paris, que quando tomam a Bastilha, pressionam a burguesia, não só
formar a Guarda Nacional, excluindo os pobres, e diante desse medo fica claro quem é quem, né? Quando a burguesia forma uma Guarda Nacional, com muito mais medo do povo radical do que do rei. Tanto é que ela exclui os pobres, exclui o povão da Guarda Nacional, mas a burguesia redige a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, dizendo o que diz essa declaração. Na época era mais comum, eu tenho sempre que tomar cuidado com isso, todos os homens, toda a humanidade, né? Na época eles restringiam isso aos homens, mas toda a humanidade, todos nós seres humanos, nós nascemos livres e iguais em direitos. Não existe essa divisão em castas. Essa divisão, em termos assim, em discussões mais recentes, ela é construída socialmente, através do preconceito. Da mesma forma como eu falei aqui que a sociedade de São Domingos, ela através do preconceito, ela é dividida em brancos, mestiços e negros nativos, né? Não existe essa divisão entre nobreza, clero, essa divisão em estamentos, em castas, né? Entre mesmo burgueses, que eram do terceiro estado, mas com certeza eram orgulhosos, se sentiam superiores, e os plebeus mesmo, né, que não tem nem privilégio político nem econômico. Não existe essa distinção. E aí, seguindo aí na exposição desse fator, a importância, o fator principal, o segundo fator principal é justamente esse. A importância do radicalismo através dos mais humildes, né, do povão, tomar para si a defesa da França. Eles perceberam isso, que entre a burguesia, se a burguesia tivesse que escolher entre voltar à situação anterior e se aliar ao rei novamente, ou correr o risco das massas tomarem Paris de vez, a burguesia preferia voltar ao estágio anterior, que pelo menos ela tinha prestígio econômico. Vocês estão entendendo? Então as massas de Paris entenderam a necessidade delas mesmas liderarem e tomarem a defesa da França para si. Isso depois se reverte, a burguesia sai vitoriosa na Revolução Francesa, a gente sabe como é a sociedade a partir daí, o povo continua sendo explorado. Mas a atuação das massas de Paris durante a Revolução Francesa, elas trazem essa compreensão. Então, quando as massas de Paris vão à frente e com o seu radicalismo, elas intimidam a burguesia que redige a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E aí esses detalhes que eu estou falando de revolução e associar uma revolução a outra, foi enviada para a França, nesse período de revolução, um grupo de deputados da colônia. Isso não ocorria. Os deputados da colônia, eles atuavam na colônia, no caso, na época, São Domingos, e tinha o parlamento da metrópole, parlamento francês. Não tinha... tinha lá a nobreza, o clero, o terceiro estado, na França. Não tinha essa representação colonial. Nesse contexto, eles enviam. E como a monarquia estava ali se atracando com a burguesia, e esses deputados apoiam a burguesia, eles aceitam a participação dos deputados coloniais. Então foram brancos latifundiários e os brancos pobres foram excluídos, o que foi motivo de revolta. Os escravos e os mulatos, a princípio, também foram na petição quando os brancos latifundiários fizeram suas petições às suas demandas, né? Existiam os cahiers, que eram cadernos onde tanto os deputados quanto o povo faziam suas reivindicações aos Estados Gerais. Eles excluíram tanto os brancos pobres quanto quem não tinha ou não tinha a pele branca ou não tinha propriedade, eles excluíram. Eles foram lá para falar só dos interesses dos latifundiários, que era contestar a exploração da burguesia na colônia, né? Que a burguesia estava ali contestando. Veja o que é a revolução, a contradição. Eles mandaram representantes da colônia para falar, olha,
Ah, mais ou menos isso, né? É bem isso. A burguesia está contra a tirania do rei, a gente está contra a tirania da burguesia. Eles foram lá para reclamar da tirania da burguesia e da burocracia real também. A gente só quer lidar com o rei. Só o rei é que aprova as taxas e os impostos, junto com um grupo de representantes coloniais que vão atuar lá em Paris, né, para defender os interesses dele junto ao rei, e só com o rei, mas que são eleitos por eles. Então eles queriam ter maior o quê? Influência política nos assuntos que diziam respeito a eles. E se livrar da tirania do quê? Dos burocratas reais, mas também dos interesses da burguesia. Porque é a escadinha, né? O rei quer manter, está no topo, a burguesia só quer se livrar do rei, né? Ter prestígio político, se livrar do rei, do clero, da nobreza, ter prestígio político. O resto mantém, e os latifundiários que estão abaixo da burguesia querem o quê? Se livrar da burocracia real, querem se livrar da exploração da burguesia, e o resto mantém, né? Os latifundiários também não querem falar da questão da escravidão, e assim por diante, vai seguindo a escadinha, né? É assim por diante. Qual é a escadinha, gente? Rei, burguesia, latifundiário, mestiço e os escravos, os negros nativos. Entendeu? O que acontece? Quando os deputados da colônia, os brancos latifundiários, enviam uma delegação de deputados para a metrópole, os mestiços também conseguem. E aí eu já expliquei aqui, né, o que é o rei absolutista, o que é a burguesia, a origem do poder econômico da burguesia, que inclusive envolve o comércio de escravos, a escravidão. Já expliquei quem são os grandes proprietários de fazenda. Vou voltar a explicar com mais detalhe, né? Então fica um vídeo muito longo, muita coisa para falar. Mas quem são os mestiços? São os filhos, né? O nome aí vocês conhecem, são os filhos de brancos e negros, né? Que a princípio, quando completavam 24 anos, eram libertos. Ou quando tinha o casamento de brancos e negros, o casamento, a cerimônia, libertava as crianças. Então eles tinham liberdade, os mestiços, e podiam ter propriedades. Então eles sofriam preconceito pela cor de pele, mas eles tinham prestígio pela propriedade. Então quando a propriedade estava em risco, quando a propriedade ela era mais importante, e em muitos momentos era, quando a propriedade estava em risco, os brancos latifundiários, que também eram proprietários e tinham esse vínculo enquanto proprietários com os mestiços, é o que eu expliquei, deixavam o preconceito de lado, porque os mestiços tinham a pele mais para o tom escuro, e faziam aliança. Aí, nesse contexto, eles faziam aliança com os mestiços, porque é a propriedade que está em risco. E eles têm a propriedade, enquanto classe proprietária, eles têm a propriedade em comum com os mestiços. Brancos latifundiários e mestiços têm o fator propriedade em comum. O tom de pele é diferente. Então, de um modo geral, no funcionamento normal da sociedade, os brancos latifundiários desprezam os mestiços e mais ainda os escravos, negros nativos americanos, por conta do tom da pele. Mas quando ocorrem acontecimentos como estes, que não é só o tom da pele que está em jogo, tem os interesses econômicos têm que ser considerados aqui. A propriedade é muito importante, então o grupo de mestiços ele se torna muito, muito numeroso, eles têm poder econômico, porque podem adquirir propriedades, o fator econômico fala mais alto. É importante ter o apoio deles. E os mestiços conseguem enviar uma delegação. Eu vou ter que voltar nessas discussões no próximo vídeo, porque são muitos detalhes, né? E aí o vídeo acaba ficando muito longo. Eu prefiro não fazer vídeos assim muito, muito além de 1 hora, tá? Fica um vídeo muito longo, mas aí eu explico, eu volto nessa discussão com mais detalhes, mas eles conseguem enviar uma delegação, um grupo também, para representar os interesses dos mestiços, que eram livres, eram proprietários, mas não tinham os mesmos direitos políticos, porque
por conta do tom da pele. E as massas de Paris tomaram a Bastilha, intimidaram não só o rei, a corte, a nobreza e o clero, mas intimidaram também a burguesia, que forma a Guarda Nacional, exclui os pobres e se apressa em redigir a Declaração dos Direitos dos Homens, do Homem e do Cidadão, que diz o quê? Que eu já falei aqui. Toda a humanidade, no caso, todos os homens, ali no pensamento deles, eles se ligam muito no direito dos homens, né? Mas todos os seres humanos nascem iguais em direitos. Não existe, eles deixam de reconhecer com essa declaração a divisão em castas. Isso fala a favor de quem? Dos mestiços. Não era o interesse da burguesia. A burguesia redige esse documento para falar como é que eu vou dizer? Que ela, para defender os seus interesses, né? Que ela não tinha prestígio político, ela não fazia parte do primeiro e do segundo estado. Quando ela redige essa declaração, deixando de reconhecer a divisão estamental da sociedade, a divisão em classes, ela está criticando o rei, a nobreza, o clero, mas ela não, para ter influência política, para se livrar da interferência do rei nos negócios, mas ela não está interessada, ela não faz isso pensando em conceder direitos aos mestiços, ou depois conceder direito aos negros, ou para abolir a escravidão, ou para libertar as colônias do jugo da metrópole. Não é com isso que ela está preocupada. Mas como ela redige a declaração preocupada com os seus interesses e se apressando naquele caos com medo da reação das massas, pouco tempo depois os mestiços que conseguiram enviar uma delegação até a metrópole estão lá, vocês acabaram de redigir, acabaram de dizer que não tem essa divisão em classe, em casta, que todos nós somos iguais, cadê os nossos direitos? Então, durante a Revolução Francesa, são as massas, os mais humildes, que quando entendem que precisam liderar o movimento, é que levam a maior conquista de direitos, as maiores mudanças, ao maior radicalismo. Não fossem as massas de Paris, a burguesia ia se debater com o rei, com o clero, com a nobreza, ia conquistar prestígio político, ia ter menos interferência do rei nos negócios, mas ela não ia reconhecer direito dos mulatos ou abolir a escravidão, como acaba ocorrendo. Por quê? Porque o radicalismo das massas é que gerou espaço para a mudança. Vocês estão entendendo? Que eu já falei isso no outro vídeo. Da mesma forma como o radicalismo dos escravos, da liderança negra no movimento, é que tornou possível que o Haiti fosse a primeira república negra independente da história, a única. Enquanto que o Brasil, isso em 1804, enquanto que o Brasil só em 1822 se torna independente, entre aspas, né? Independência bem limitada. Mantendo a monarquia, mantendo a escravidão, né? A diferença de um movimento de independência para o outro, né? Quando os mais humildes, né, lideram e quando ele é feito pelas elites, que foi o caso do Brasil. A diferença, como é conservador o movimento de independência no Brasil. Então, inclusive, são 2 capítulos do livro do Cyril James, né? As Massas de Paris e as Massas de São Domingos, que é justamente o segundo fator que eu estou querendo destacar e que acaba tendo a participação do primeiro, né? A primazia, como que os fatores econômicos são principais em relação, inclusive, ao preconceito racial, e o papel das massas, dos mais humildes, na conquista de direitos. A importância dos mais humildes liderarem. E não para por aí, né? Já falei aqui, é o comércio de escravos, a exploração das colônias que gera o poder econômico da burguesia, para ela, a ponto dela se sentir forte para se debater com o rei
e reivindicar maior direito político, poder político, as principais cidades da burguesia na França eram Bordeaux, Nantes e Marselha. Todas elas comerciavam diversos produtos. Eu não sei se é importante ficar citando aqui, mas eu sei alguns, né? Vinho, conhaque, indústria têxtil, construção de navios. Elas movimentavam um grande volume de dinheiro, empregavam um grande número de pessoas e geravam a subsistência de 2 a 6 milhões de franceses. Isso tudo era fruto. Isso tudo dava um ar civilizado de industrialização e de comércio, né, cosmopolita, comerciava com vários países, né, mas tudo isso tinha como base e dependia do lucro da escravidão, do tráfico de escravos e da crueldade da exploração nas colônias. Então essa roupa de civilização que as metrópoles possuíam, por baixo dela se escondia a miséria, né? Não há nada de civilizado em se vestir de seda e ter o bolso cheio de dinheiro, quando o fruto dessa seda e desse lucro, desse luxo, é a miséria que é causada através da exploração de um outro continente e de um outro povo. Ou que seja do próprio povo que eles exploravam os humildes na França também. Então não há nada de civilizado nisso. Há a farsa da civilização. E isso é citado o orgulho da burguesia, né? Que eles sabiam que era o motivo da prosperidade do país, a prosperidade em cima da miséria dos outros. E eles mandavam a sua seda para atingir lá em outro lugar na casa do caramba. Desculpa a casa do caramba, tá? Não é bem o mais profissional aqui, tá? Lá em lugares distantes, mandavam para a colônia para atingir a roupa deles, mandavam o vinho para ganhar sabor, eles construíam escolas, universidades e se enriqueciam de cultura, eles liam Voltaire e Rousseau, mas tudo isso dependia do lucro, do tráfico e da exploração de outros seres humanos. Vocês estão entendendo que justamente criticar essa desigualdade, essa exploração, é a proposta aqui do canal. É isso que se subordina toda essa questão factual que confunde mesmo, e por isso eu faço questão aqui de listar esses 3 fatores principais. Ao passo que mesmo a partir dessa exploração, é o povo, o mais humilde, é que tem o papel mais digno, né? É difícil achar alguém que tenha passado por toda essa história sem ter acabado tendo que praticar alguma barbaridade, né? O povo trucida muita gente. Os escravos libertos trucidam muita gente. Isso é triste. Não é isso que eu tô falando aqui que é legal. Eu estou falando da tomada de consciência dos humildes de que eles precisam liderar o movimento e se libertar. Porque as elites, o rei quer manter, não tem ninguém acima dele, a burguesia só quer se livrar do rei e daí para baixo manter a tirania. O próximo da fila, quem é? Os fazendeiros, latifundiários, querem ter mais independência em relação à burocracia real, em relação ao rei também, em relação à burguesia, e daí para baixo, escravo, mestiço, não, mantém a tirania. Só nos seus próprios interesses. E quando estoura a revolução escrava, quando há o risco da propriedade, esses aí que estavam se degladiando, eles ameaçam, eles sabem muito bem, opa, vamos voltar atrás aqui nas nossas discussões, porque senão o povão acaba tomando o poder de vez. Eles sabem muito bem recuar, ou como fez a burguesia, deixar de aniquilar de vez o rei e os seus aliados, porque senão em um segundo momento as massas crescem, ele deixa de ter alguém que está mais próximo deles em relação enquanto elite, enquanto algum fator de elite, que é o fator econômico. Vocês estão entendendo? Então, a partir desse contexto, as massas, tanto em Paris, capítulo do livro dos Jacobinos Negros,
ou As Massas de São Domingos, que é um outro capítulo do livro do Cyril James, eles tomam a consciência da importância de liderar o movimento. Entendam, os realistas, a família real, o rei, a família real, os realistas, os aliados do rei, eles conspiraram até com estrangeiros para que estrangeiros invadissem a França, e quando esses estrangeiros tivessem invadido a França, os realistas iriam se unir aos estrangeiros e esmagar a revolução, a burguesia e o povão. A burguesia sabia disso, que o rei estava tramando com estrangeiros para esmagar a revolução. Mas a burguesia que estava fazendo a revolução, ela podia, mas ela não, é o que eu estou explicando, ela não quis dizimar o rei e os seus aliados. Porque aí quem é que ajuda a controlar as massas? As massas souberam disso. As massas impediram a fuga do rei, as massas tomaram o poder, as massas dissolveram o parlamento, invadiram o Palácio das Tulherias, dissolveram o parlamento, um novo parlamento foi formado, a Convenção Nacional dos Jacobinos, que vai ter o período do terror, que é se vocês estudarem a Revolução Francesa especificamente, é o período mais radical da Revolução. E a partir desse momento, as massas, nesse radicalismo, entendendo que elas precisavam tomar a defesa da França para si e liderar a Revolução, elas vão ser contra todo tipo de tirania. Não é só contra o rei ou só contra a burguesia, não. Todo tipo. E aí isso inclui a escravidão. E aí a luta pela emancipação, tanto na França, o Cyril James fala, tanto na França quanto na colônia, ela é uma. E é a Convenção Nacional que abole a escravidão. Mas vamos destacar como fala que o Cyril James, não por causa de Robespierre, líder dos jacobinos, que quando os girondinos estavam no poder, antes do povo ter esse momento de radicalismo, aprisionar a família real, destituir os girondinos do poder, né, destituir a alta burguesia do poder, né, que eram os girondinos. Antes do povo ter feito isso, os girondinos estavam no poder. Em determinado momento, o Cyril James cita, né, tanto Robespierre, líder do grupo de parlamentares ali, de deputados mais radicais, se calou em relação à escravidão, não teve força para levar a abolição do tráfico e da escravidão adiante. Os amigos dos negros, né, a sociedade abolicionista francesa, se calou. Não foram esses aí que estavam no Congresso e que foram capazes de levar adiante, geraram o ambiente propício. Foram as massas de Paris, os mais humildes, que aprisionaram a família real, destituíram os jacobinos e foi formada a Convenção Nacional. E sob essa força, essa influência das massas, é que a Convenção Jacobina aboliu a escravidão. O que a gente está falando de revolução teve reviravolta, né? Nessas matérias que eu citei, né, com o Alexandre Marcuse, é falado, né, e outras matérias aqui que eu pesquisei, é falado que depois a França volta atrás, já é o governo do Napoleão, que tinha essa pretensão de restabelecer a escravidão nas colônias, né, já era um governo autocrático, é considerado o fim da Revolução Francesa, né? Então, esse é o segundo fator. Todo esse é o segundo fator, né? Das massas, tanto em Paris, tanto na França quanto na colônia, terem entendido que não tinha como ficar esperando pelos políticos, os eloquentes, né? Ele fala, o Cyril James, a burguesia e a monarquia, ao se confrontarem, levaram às massas de Paris o conhecimento de que elas precisavam liderar a revolução. Foi o embate entre a burguesia e a monarquia que trouxe as massas de Paris para a política, sabendo da importância que as massas têm em liderar o movimento. E foi o embate entre os brancos e os mulatos na colônia, né, porque os mulatos sofriam preconceito, mas eles também exerciam preconceito, né, por
serem livres, por terem propriedade, por terem poder econômico e porque o tom de pele não era branco, mas também não era tão escuro quanto dos nativos africanos, então eles também exerciam preconceito. O embate entre brancos e mulatos, que em determinado momento se uniam enquanto elite econômica, esse embate entre brancos e mulatos na colônia é que trouxe os escravos, né, negros nativos africanos, a importância deles mesmos liderarem o movimento e se libertarem da escravidão. Né? É citado aqui, eu vou falar disso com mais detalhe no próximo vídeo, mas é citado no livro a Assembleia de São Marcos, que elegeu um novo grupo, uma nova assembleia, né, para se libertar das cobranças da autoridade da burocracia real, reivindicando a substituição da burocracia real, que era formada por militares, por uma burocracia civil, né, por representantes escolhidos por eles. Esses integrantes da Assembleia de São Marcos, que ficava na província ocidental, São Marcos, eles decidiram se mudar para a província do norte para participar da Assembleia de Lekep, para ficar mais próximo dos acontecimentos na província do norte, que era a principal província, né? E cujo porto principal era Lekep. E aí ele fala, eles não conseguiram chegar lá, porque a essa altura, negros que já haviam se rebelado no norte, né, os assassinaram. Não é isso o bacana dessa passagem que eu estou querendo falar aqui e que eu estou citando como o segundo fator principal. É a continuação desse trecho, né? Cientes de que não podiam mais ficar esperando por políticos, já que eles foram enganados pelos políticos de todas as marcas, de todos os gêneros, de todas as classes, eles entenderam que precisavam liderar a luta e finalmente se libertaram. É isso que eu estou chamando aqui a importância tanto da parte dos escravos na colônia quanto das massas em Paris, na metrópole, na Paris. Né? Então, o primeiro fator, a questão, a estrutura econômica, o modo de produção, a manutenção e a proteção da propriedade é fator principal, mesmo em relação à questão racial, que é um fator mais colocado entre os dois, a propriedade e a raça. O fator principal é a propriedade, a questão racial é colocada de lado. Tá ok? Então o fator econômico é principal em relação à questão racial, às demais questões sociais. A manutenção do modo de produção é fator principal em relação às demais questões sociais. Segundo fator, a importância das massas, tanto em Paris quanto na colônia, através dos escravos, de liderar o movimento. Esse aí foi o principal fator das mudanças. Além das disputas ali entre as elites, que já possuíam poder, né, mas a mesquinharia, a cobiça, né, o próprio desenvolvimento econômico e a cobiça, né, o querer mais, né, leva a burguesia a iniciar. Foi a burguesia que iniciou o ataque contra a monarquia. Gerou essa disputa entre as elites, gerou a estabilidade política para que as massas tivessem a chance de se emancipar. Tanto as massas de Paris, né, tanto os escravos na São Domingos, que se tornou o Haiti. Né? E o terceiro fator, que eu vou ser mais breve, né, porque eu já falei no vídeo anterior e vou repetir aqui, né, a consequência disso na nossa política. Porque o Brasil se torna independente, ele mantém a grande lavoura, ele mantém a escravidão para a exportação, ele mantém a monarquia. O Brasil passa a ter dois partidos principais, dois partidos, o liberal e o conservador, onde participam as elites. Uma minoria, uma meia dúzia da população, que se divide nesses dois partidos, as elites provinciais. Né? Então,
Rio de Janeiro, Pernambuco e Bahia era do grupo, as elites desses estados, dessas províncias eram do grupo conservador. São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais do grupo liberal, né? Mas elites. Em duas oportunidades, a revolta liberal, liderada pelo Partido Liberal, que foi derrotada pelo Partido Conservador, e a revolta da Praieira, que também foi derrotada pelo Partido Conservador. O Partido Conservador derrotou o Partido Liberal nas duas oportunidades. E o Partido Liberal foi derrotado. O Partido Conservador poderia ficar com o poder por muito tempo. O que o Partido Conservador faz aqui no Brasil? Estou falando de Brasil. Ele abre mão do poder. A gente derrotou militarmente, né, o Partido Liberal, mas a gente abre mão do poder e permite que o Partido Liberal volte ao poder. Por que isso? Porque se o Partido Conservador fica no poder por mais tempo, o Partido Liberal não vai gostar de ficar fora do poder por tanto tempo. Ele vai se organizar e se armar para tentar tomar o poder de que forma? Armada. E como foi que as massas de Paris e os escravos de São Domingos encontraram a oportunidade de se libertar? Enquanto as elites estavam tendo conflito armado. Então, a consequência da Revolução Francesa e da Revolução do Haiti, na nossa política, é que as elites têm ainda mais cuidado e mesmo quando um grupo tem a oportunidade de ficar no poder por mais tempo, ele abre mão e permite que o grupo derrotado volte ao poder, para manter essa alternância e para impedir ou diminuir que determinado grupo da elite de uma determinada província se revolte a ponto de gerar uma instabilidade política, uma guerra civil, que permita aos escravos uma melhor chance de se revoltar e se libertar, o que poderia colocar em colapso não o domínio momentâneo na política daquele grupo, mas o domínio de todos. Subverter a ordem social, né? Através, por exemplo, de uma revolta escrava, como ocorreu no Haiti, ou como foi a atuação, o radicalismo das massas de Paris. Eu já citei aqui o discurso do Bonifácio defendendo a abolição do tráfico e a abolição gradual da escravidão, cita especificamente a Revolução do Haiti. E a maioria da população no Brasil, nesse período imperial, ela é escrava. Da mesma forma como era no Haiti. No Haiti, a proporção de escravos era ainda maior. Mas a maioria da população brasileira, nesse contexto que eu estou falando, ela era escrava. Então, tanto a Revolução Francesa quanto a Revolução do Haiti, elas geram um temor imenso na nossa elite política. E é por isso que a nossa elite política, não só nesse contexto, mas por muitos anos, tem mudanças, respeitar as especificidades históricas, não vamos ser anacrônicos, mas ela é especialmente conservadora. Eles sabem muito bem se degladiar pelos interesses deles, mas quando eles sentem que há o risco de uma convulsão social, de mudanças mais bruscas, eles sabem se unir e brecar essas mudanças. E é esse cuidado, esse pacto entre as elites, né, a ponto de abrir mão do poder, até para que o grupo, até mesmo o grupo derrotado, volte a participar, volte a estar no poder, ele é consequência desse temor que a Revolução Francesa e a Revolução do Haiti causaram em todo o continente, no mundo, para vocês entenderem a consequência. O Partido Conservador derrotou o Partido Liberal, estou falando aqui no Brasil, mas permite que o Partido Liberal volte ao poder, para controlar insatisfações entre os grupos, entre as facções políticas da elite, e não permitir que uma instabilidade política permita uma revolução como ocorreu no Haiti ou como foi a atuação das massas em Paris. No Haiti é citado especificamente em várias discussões políticas. Isso aparece no IHGB, isso aparece nos anais do Senado, da Câmara, tem o arquivo histórico do Senado, da Câmara, tem o IHGB, Instituto Histórico e Geográfico do Brasil, que tem o arquivo, na internet vocês acham. Isso é citado
por diversas vezes. Não vamos permitir que os interesses particulares sejam colocados acima dos interesses coletivos. O que é isso? Mesmo o grupo que pode ficar no poder mais tempo, é o seu interesse particular, ele abre mão do poder, permite que o grupo derrotado, né, participe, volte ao poder, essa alternância política, para que cada elite de cada província tenha participação no poder, e isso é do interesse coletivo. Isso impede uma instabilidade política maior e gera menos chance de uma revolta tão radical, né, tão popular como ocorreu no Haiti ou como ocorreu na França. E aí já é um vídeo bem longo, né? Mas aí eu vou ter que voltar a falar dessas questões porque é muita coisa para falar, mas é muito importante. É um tema que fala a nós, né, para os dias de hoje, né? Então é isso. Esse é mais um vídeo das historinhas do Tipão. E a gente volta a falar um pouco mais da Revolução do Haiti e também um pouco da Revolução Francesa num próximo vídeo. E aí talvez a gente já falou aqui da revolta mesmo armada dos escravos. Talvez no próximo vídeo, então, a gente vá à guerra. Tá? Embora não seja assim o lado mais bacana, mais nobre aqui do que eu estou querendo falar, mas foi preciso, tá? Obrigado e aí por quem está assistindo esse vídeo no canal, né? E esse é mais um vídeo das historinhas do Tipão. 9,000 days to thank God, wherever they may be.